Fala aí, galera, então esse vai ser o primeiro vídeo da página. Vamos começar com o assunto de anjos e demônios. Nós vamos fazer uma pequena introduçãozinha, então, falar sobre... Essa introdução vai ser duas partes. Uma é entender a importância do mundo ao redor e depois o mundo em si. No caso, esse mundo espiritual, o mundo celestial, o mundo invisível. Então, basicamente, então, é onde por exemplo, o próprio Satanás teve um grande papel na queda do homem. Vamos começar aqui, ó. Gênesis 3, 1, 5, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, não toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E em Gênesis 3 ainda, 14 ao 15, diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, o papel de Satanás ele foi tão importante em fazer Adão e Eva pecarem que Deus amaldiçoou a serpente. E a razão para isso é que a serpente permitiu Satanás possuir ela, para usar como ferramenta para tentar Adão e Eva a pecar. Então, Satanás muitas vezes é retratado, por isso que Satanás às vezes é retratado como uma cobra, às vezes um dragão. E algo bem interessante, no versículo 14, Deus está se dirigindo diretamente à serpente, mas já no 15, ele está se dirigindo já a Satanás, porque que usou o corpo da serpente. Isso acontece algumas vezes no Velho Testamento, onde Deus fala sobre alguém, mas alguns versículos depois, no próximo, já está falando com Satanás diretamente, que mostra que ele está usando tal pessoa. Então é necessário um discernimento pelo contexto para dizer quando isso acontece, porque Deus não usa o nome de Satanás diretamente, mas sim o nome da pessoa. Ezequiel 28, 1 a 17. A palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porque o teu coração está elevado e disseste: eu sou um Deus, estou sentado no trono de Deus, no meio dos mares, contudo tu és um homem e não Deus, embora ponhas o teu coração como o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, não há segredo que eles possam esconder de ti. Com a tua sabedoria, com o teu entendimento, adquiriste riquezas e colocaste ouro e prata nos teus tesouros. Pela tua grande sabedoria e pelo teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e o teu coração se eleva por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque você definiu seu coração como o coração de Deus. Eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis das nações, e eles desembainharão as suas espadas contra a beleza da tua sabedoria, e contaminarão o teu brilho. Eles te levarão à cova, e morrerás como os que foram mortos no meio dos mares. Ainda dirás diante daquele que te mata: eu sou Deus? Mas tu serás homem, e não Deus, nas mãos daquele que te matar. Tu morrerás como os incircuncisos pelas mãos de estranhos, porque eu o disse, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, aqui entra o exemplo de como do nada a mensagem muda do nome da pessoa para Satanás, a partir do versículo 12 agora. Filho do homem, levante uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu celas a soma cheia de sabedoria e perfeita em beleza. Você esteve no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa foi a tua cobertura. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo e o ouro. A obra dos teus tabretes e dos teus cachimbos foi preparada em ti no dia em que foste criado. Então percebam que agora Deus está falando como se ele tivesse sido criado, mas ele não foi, ele nasceu. Então o único homem que foi criado foi Adão. No 14, tu és o querubim ungido que cobre, e assim te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Então, agora Deus está até chamando ele de anjo, mas o príncipe de Tiro não era um anjo, era um humano.
15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão do teu comércio encheram o meio de ti de violência, e tu pecaste. Portanto, te lançarei como profano fora do monte de Deus, e te destruirei, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei, diante dos reis te porei, para que te vejam. Então vejam como Deus está falando de Satanás e de como ele expulsou ele da glória. Deus fez isso para mostrar que Satanás estava usando o príncipe de Tiro para os planos dele. E Tiro, assim, foi um lugar onde se vendiam escravos, onde mais se vendiam escravos na história, em torno de tipo 20 mil escravos por semana. E assim tu vê também, atualmente Satanás continua tentando a humanidade do mesmo jeito. Por exemplo, em Tiago 1, 13 a 15, ninguém diga quando for tentado, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Mas todo homem é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria luxúria. Então, quando a luxúria é concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, gera a morte. Então o diabo e seus demônios sabem com o que cada um é tentado. Uns são tentados por drogas, outros por bebidas, assim vai. Então não surgem tentações na tua vida assim que não despertam do nada. Porque ele sabe o que vai te afetar. Pessoas que às vezes, mesmo que às vezes as pessoas não estão sofrendo a tentação em si, mas estão diretamente possuídas. Por exemplo, Mateus 8,16. Naquela noite, muitas pessoas possuídas por demônios foram levadas a Jesus. Ele expulsou os espíritos malignos com um simples comando e curou todos os enfermos. Então vamos começar aqui com esse versículo. 2 Reis 6, 8 a 17. Quando o rei da Síria estava em guerra com Israel, ele conversava com seus oficiais e dizia: mobilizaremos nossas forças em tal e tal lugar. Mas imediatamente Eliseu, o homem de Deus, avisou o rei de Israel: não se aproxime daquele lugar, pois os sírios estão planejando mobilizar suas tropas para lá. Então o rei de Israel mandava avisar ao local indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu avisou o rei, para que ele ficasse alerta ali. O rei da Síria ficou muito chateado com isso. Ele reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês é o traidor? Quem tem informado o rei de Israel sobre os meus planos? Não somos nós, meu senhor, o rei, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta em Israel, diz ao rei de Israel até mesmo as palavras que você fala na privacidade do seu quarto. Vai e descubra onde ele está, ordenou o rei, para que eu possa enviar tropas para prendê-lo. E o relatório voltou: Eliseu está em Dotã. Então, certa noite, o rei da Síria enviou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade. Quando o servo do homem de Deus se levantou cedo na manhã seguinte e saiu, havia tropas, cavalos e carros por toda parte. Ó Senhor, que faremos agora? O jovem gritou para Eliseu. Não tenha medo, Eliseu contou a ele, pois há mais do nosso lado do que do deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre-lhe os olhos e deixe-os ver. O Senhor abriu os olhos do jovem e quando ele olhou para cima, viu que a encosta ao redor de Eliseu estava cheia de cavalos e carros de fogo. Então, esses cavalos, essas carruagens, eles eram seres angelicais. Até que Eliseu pediu que os olhos espirituais deles fossem abertos para poder ver o que estava acontecendo nessa outra dimensão. Então, justamente por estar em outra dimensão, eles não podiam ver esses anjos, porque eles são numa dimensão superior. E essa parte é reforçada em Colossenses. Aqui, ó, Colossenses 1,16. Pois através dele, no caso Jesus, Deus criou tudo. Nos reinos celestiais e na terra, ele fez as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver, no caso que está no mundo espiritual. Como tronos, reinos, governantes e autoridades no mundo invisível. Tudo foi criado através dele e para ele. Então, existe o nosso mundo tridimensional e o mundo além daqui, esse mundo invisível, de acordo... Então, uma parte um pouquinho mais científica. De acordo com a teoria das supercordas, que grande parte dos cientistas acreditam, o nosso mundo é formado por, no mínimo, 10 dimensões. 26 pela teoria bosônica, mas no mínimo 10. O que poderia explicar cientificamente o mundo real, mas invisível. Porque a gente é ser de terceira dimensão. E a gente não consegue ver além disso. É como se você imaginasse ser um personagem de desenho ali numa segunda dimensão, só no papel, reto,
e se tu tentar colocar o dedo, eles só veriam a base do dedo, não veriam o dedo em profundidade. É quase algo assim. Então, tipo, as dimensões celestiais é a mesma coisa, elas estão acima da nossa. Mas a gente consegue ver o efeito, mas não a causa. Por exemplo, a gente pode ver o efeito causado por um demônio numa possessão, mas a gente não consegue ver o demônio em si, o que seria a causa daquilo. A gente consegue ver tudo o que está acontecendo pela pessoa, o que o demônio está causando, mas não ele, que é a causa. Então, mas esses seres dessas dimensões podem interagir nessa dimensão. Mesma coisa, tentar imaginar um personagem de desenho. Tu consegue interagir com a folha, com o papel, mas eles não conseguem com a nossa. Exemplo aqui, Daniel 5, 2 a 6. Enquanto Belsazar bebia o vinho, ele ordenou que trouxessem as taças de ouro e de prata que seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Ele queria beber deles com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram estas taças de ouro tiradas do templo, a casa de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam delas. Exemplo aqui, Daniel 5, 2 a 6. Enquanto Belsazar bebia o vinho, ele ordenou que trouxessem as taças de ouro e de prata que seu antecessor Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Ele queria beber deles com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram estas taças de ouro tiradas do templo, a casa de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam delas. Enquanto bebiam deles, louvavam seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente viram dedos de mão humana escrevendo na parede de gesso do palácio do rei, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos bateram juntos de medo e suas pernas cederam sob ele. Então, isso aí é a mão de um anjo que se fez aparecer nessa dimensão, para passar essa mensagem. Tem também outras passagens que mostram isso. Por exemplo, em João 20, 19 e 26. Naquela noite de domingo, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, porque tinham medo dos líderes judeus. De repente, Jesus estava ali no meio deles. A paz esteja com você, disse ele. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos. E dessa vez Tomé estava com eles. As portas de novo estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus estava no meio deles. A paz esteja com você, disse ele. Então, o corpo glorificado de Jesus seria capaz de viajar entre essas dimensões terrena e celestial. Por isso ele podia simplesmente aparecer e desaparecer mesmo com portas trancadas. E a gente também vai ser assim após o arrebatamento, quando estivermos com os corpos glorificados, pois seremos como Cristo, sendo seres, digamos, literalmente de uma dimensão superior. Então não vai importar, pode estar aqui, tu dá um passo nessa outra dimensão e vai para o outro lado do mundo, algo nesse sentido. Aqui para finalizar, mais uma, em 1 João 3, 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que seremos, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, do que eu estava explicando. Então, quando Jesus voltar para buscar a gente durante o arrebatamento, a gente vai realmente poder ver como ele é de fato, porque vamos ser como ele. Assim como Adão e Eva eram antes da queda. Eles podiam ver e conversar diretamente com Deus. Imagina como devia ser isso. Ver como Deus realmente era. Então a gente vai voltar assim, o corpo pecador vai e a gente vai voltar à nossa verdadeira natureza, nosso verdadeiro lar, que sempre deveria ter sido. E finalmente pisar nessa dimensão superior. Então é isso, galera, fica essa parte aí. Os próximos vídeos também vão ser divididos em 2 partes para não ser tão grande. A próxima vai ser mais especificamente sobre anjos, até anjos, sobre a hierarquia deles e até aquela famosa pergunta do temos os anjos da guarda? Então fica ligado.